Olá audiência, meu nome é Max e eu tô de volta com um tipo de vídeo que eu tava com bastante saudade de fazer. Uma lista de recomendação de filmes. E todos têm uma coisa em comum, eles são obras que foram lançadas há algum tempo já e que foram aclamadas, mas eu só conferi pela primeira vez algumas semanas atrás. E com todos eles eu me peguei pensando depois, por que raios eu demorei tanto pra ver esse filme? E pode ser que muitos de vocês também ainda não tenham conferido essas obras. Então, para que isso não se prolongue mais, eu decidi recomendar esses 5 filmaços pra vocês. Mas antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos no futuro. E também vai lembrar que quem é apoiador da nossa campanha no Apoia-se recebe dicas minhas de filmes e séries toda semana no inbox do e-mail e também pode participar do nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos. Se quiser ter acesso a esses conteúdos exclusivos, é só usar o link que tá aqui embaixo na descrição. Tá, mas e a lista de hoje de filmes? Como é que ela é? Bom, acabou que ela ficou bem eclética, tem algo para todos os gostos. Tem comédia, drama, fantasia, animação, filme de monstro. E o bom é que você consegue ver todos esses filmes em diferentes streamings hoje mesmo. Então anota aí as dicas e vamos pra lista. E já vamos começar com o filme de bichinho. Aliás, esse é um dos mais aclamados filmes de animais de todos os tempos e, mesmo assim, muita gente ainda não conhece. O clássico francês A Grande Testemunha, de 1966, e dirigido pelo Robert Bresson. Ele conta a história de Balthazar, um burrinho que é adotado por uma família de fazendeiros. Mas não demora para que o destino mude a vida de Balthazar, e a partir de então a gente acompanha o burrinho enquanto ele passa pela vida de várias pessoas. E se isso por acaso te lembrou o recente filme polonês que estava no Oscar, E.O., não é à toa, E.O. foi inspirado nesse clássico do Bresson. E bota clássico nisso porque A Grande Testemunha é considerado um dos maiores clássicos do Bresson e o Bresson, por sua vez, é considerado um dos maiores cineastas da história. Em A Grande Testemunha a gente percebe algumas das características mais marcantes do diretor, em especial o minimalismo estético e o ritmo paciente da narrativa. Mas ó, já vou avisando que esse não é um daqueles filmes de animais que é fofo e que aquece o coração. Na verdade, ele é muito mais de partir o coração, porque o Bresson quis fazer algo bem mais dramático. O Bresson explora o contraste entre a pureza do burrinho e a crueldade dos seres humanos em volta dele. Mas nem tudo é uma desgraça, porque o filme também se foca bastante na Marie, que é uma humana bondosa. E assim a gente vê como A Grande Testemunha usa o Balthazar para trazer reflexões sobre a natureza humana e para indicar subtemas religiosos muito fortes. Sim, ele é um filme um pouco mais devagar e que pede que você se engaje com essa proposta inusitada do burrinho. Mas se você aceitar o convite e der uma chance pro Balthazar, você vai ver que esse aqui é um grande clássico do cinema europeu por um motivo. Você pode ver A Grande Testemunha com o Telecine dentro do Globoplay e também com a Mubi. O segundo filme é uma produção que teve destaque no ano passado, mas eu só conferi agora no início de 2023 para minha maratona do Oscar. Categoria, o Prêmio Dedicação ao Pelado Dourado 2023. Max Valareiro! Gente! O Max Obrigado, assistiu todos os filmes. Todos! Não! Os 53 filmes. 54. 54! Caraca! Eu tô falando de Red Crescer é uma Fera, da Pixar e dirigido pela Domee Shi. Ela conta a história de Mei, uma menina que certo dia passa por uma mudança sobrenatural bizarra. Porque agora toda vez que ela sente emoções muito intensas, ela se transforma num panda vermelho gigante. E aí ela se junta à família e às amigas para tentar voltar ao normal. Uma das coisas que mais me conquista em Red é como o apelo desse filme se equilibra entre o específico e o abrangente. À primeira vista parece que o filme quer falar só sobre um tipo de vivência específica, a de meninas adolescentes asiáticas. E isso ganha vida com muito brilho aqui, graças aos detalhes que mostram como é a criação cultural da Mei a partir das tradições da família. E também tem todos os simbolismos sobre a transformação que vem com a puberdade. Então essa especificidade faz Red parecer uma história bem diferente das outras. Mas ao mesmo tempo ela também consegue extrapolar essas especificidades e conversar com outras pessoas. Mesmo que você não tenha sido uma adolescente asiática, você pode se identificar com a Mei de outras formas. Particularmente eu me vi bastante nela, porque eu também tive essa experiência de ser filho de imigrante e também porque eu era essa criança que também cobrava muito de si mesma e que queria fazer absolutamente tudo certinho. Então ver a Mei tendo que lidar com essas questões foi muito tocante pra mim, porque várias lições que ela aprende também foram lições que eu tive que aprender na marra.
E tudo isso ainda por cima é contado com uma estética extremamente colorida e inspirada nos anos 2000, que foi a época na qual eu fui adolescente. É uma direção de arte muito expressiva e que traduz como a descoberta do mundo pelos olhos de uma adolescente pode ser encantador e doloroso ao mesmo tempo. Então Red é um filme que me comoveu muito mais do que eu esperava e por isso eu preciso indicar ele para quem ainda não conferiu essa última produção da Pixar. Você pode ver no Disney+. Mas vai que você quer algo um pouco mais inquietante e intenso. Então talvez você se interesse pela próxima indicação, que é Shin Godzilla, de 2016. Eu, vou ser sincero, o meu repertório de Godzilla sempre foi muito raso, porque até alguns meses atrás, o único filme dele que eu tinha visto foi o do Roland Emmerich dos anos 90, quando eu era criança. Então eu decidi me educar mais, por isso eu vi o clássico japonês original dos anos 50 e depois eu parti para Shin Godzilla algumas semanas atrás. Tá, mas por que ir pra esse mais recente em vez de ver outros que vieram antes? Porque Shin Godzilla foi roteirizado pelo Hideaki Anno, que é simplesmente o criador de Evangelion, um dos animes mais aclamados de todos os tempos. Por isso mesmo o filme sempre foi muito elogiado desde a estreia. E aí, agora que eu conferi, eu posso dizer, é incrível. Fazia tempo que eu não gostava tanto de um filme de monstro, sério. Aqui a gente tem uma reimaginação da história original. No Japão, um monstro gigantesco aparece de repente e começa a causar destruição geral, e agora o governo precisa lidar com essa ameaça. Um dos principais acertos desse filme é como ele lida com os personagens humanos. Ele nunca cai na tentação de tentar desenvolver demais esses personagens. Ele não cria subtramas românticas, não tenta abordar traumas do passado, não tenta fazer disputas de poder internas. Em vez disso, os humanos são muito mais usados como peças num tabuleiro de xadrez. Cada um tem a sua função no combate ao Godzilla e pronto, a gente não precisa saber muito mais do que isso. Para alguns, essa falta de aprofundamento poderia parecer ruim ou rasa, mas sério, aqui funciona muito bem, porque isso permite que todo o conflito do filme gire em torno do que realmente importa. O Godzilla não tem perda de tempo com nhenhenhen humano, não pô, tem um bichão arregando a cidade, bora resolver esse negócio logo. O que não quer dizer que o filme não traga grandes temáticas humanas. Por exemplo, ele faz uma releitura de como o original falava sobre o trauma deixado pelas duas bombas atômicas. Mas a melhor parte do filme é mesmo o próprio Godzilla. Visualmente, ele é assombroso, assumindo diferentes formas e sendo criado com uma mescla de efeitos computadorizados e efeitos práticos. E quando ele decide atacar pra valer usando os superpoderes, a gente vê a tela ser tomada por algumas das cenas de destruição cinematográfica mais extraordinárias do cinema blockbuster recente. Sério, tem uma cena de ataque dele que me deixou de queixo caído, é inacreditável. E aí quando acabou o filme só faltou me dar uns tapas, porque como eu demorei tanto pra ver isso aqui. Shin Godzilla é supra-sumo de filme de monstro e você pode conferir na HBO Max e no Prime Video. Galera, é o seguinte, agora a gente precisa falar sobre um negócio chamado Lista da Vergonha, que são aqueles filmes que são clássicos e aclamados, mas você ainda não assistiu. Não vamos mentir, você tem a sua lista da vergonha, eu tenho a minha também, e não, eu nunca vou revelar a minha lista da vergonha pra vocês. Mas eu vou confessar pra vocês que eu risquei da minha lista da vergonha algumas semanas atrás um clássico da comédia, uma das mais aclamadas de todos os tempos, que é Luzes da Cidade, do Charlie Chaplin. E agora que eu vi esse clássico, eu preciso indicar ele pra quem ainda não assistiu. Em Luzes da Cidade, a gente vê o Carlitos naquelas, né? Zanzando pela cidade, desocupado e causando uma penca de problema. Até que certo dia ele salva a vida de um ricaço bêbado. E por isso o magnata decide fazer o Carlitos ser o novo melhor amigo dele. E se isso não bastasse, o Carlitos ainda por cima se apaixona por uma moça cega que acha que o Carlitos é um ricaço também. E assim a gente vê o famoso vagabundo entrar num monte de enrascada para tentar manter os privilégios e as aparências. Uma das principais inovações que o Chaplin trouxe para esse filme foi o uso do som, que beleza, já estava sendo muito utilizado por vários filmes há alguns anos, mas o Chaplin ainda não queria usar diálogos sonoros nas histórias do Carlitos, porque ele achava que isso não combinava com o personagem. Mas em Luzes da Cidade ele decidiu usar trilha sincronizada e efeitos sonoros pela primeira vez em um filme do Carlitos. E isso funcionou bem, porque o som foi usado como se fosse um tempero precisamente aplicado nas partes engraçadas. Sem contar, obviamente, a proeza da comédia física, que era a especialidade do Chaplin. A gente vê ele dançando, ficando pendurado, lutando, até quando ele fica parado ele consegue ser hilário, de tanto domínio que ele tem da geografia da cena em volta do Carlitos.
E esse humor é complementado pela outra especialidade do Chaplin, que é o sentimentalismo. Em especial é muito tocante a subtrama romântica dele com a moça cega, que evolui com muita naturalidade e encerra com uma das cenas de amor mais bonitas da história do cinema. Não à toa, muitos consideram Luzes da Cidade o melhor filme do Chaplin. E particularmente eu discordo porque eu ainda acho que a obra-prima dele é Tempos Modernos, como eu defendi em um vídeo recente aqui do canal. Mas ainda assim é inegável que Luzes da Cidade é uma das melhores comédias já feitas, vindas de uma das mentes mais brilhantes do cinema. Então se Luzes da Cidade ainda tá na sua lista da vergonha, vai lá correndo assistir. Você consegue ver o filme na íntegra e com legendas em português aqui mesmo no YouTube, basta você pesquisar por Luzes da Cidade, filme completo. E por último chegamos em outro filme que era um ponto cego pra mim, que é Whiplash, do Damien Chazelle. Acreditem se quiser, eu só vi esse filme pela primeira vez no mês passado. E eu não sei até hoje por que eu demorei tanto. É estranho porque eu sou muito fã de filmes sobre os bastidores da música, e mesmo com o filme sendo tão aclamado quando ele estreou, eu só fui postergando e postergando. E de lá pra cá eu vi todos os outros filmes do Chazelle. Eu vi La La Land, O Primeiro Homem, Babilônia. Então eu decidi que estava na hora de eu ir conhecer o filme que deu início a tudo, né? E eu vou ser sincero, eu não sabia se eu ia gostar tanto ou não, porque eu não sou lá muito fã dos outros filmes do Chazelle. Mas agora que eu finalmente vi o Whiplash, eu cheguei à conclusão de que esse ainda é o melhor filme dele. Aqui a gente acompanha a trajetória de um jovem e talentoso baterista de jazz que cai na mão de um professor carrasco e extremamente abusivo. E disso nasce uma relação muito perturbadora de mentor e pupilo, com um puxando o outro até o limite. Olha, foi fascinante ver esse filme depois de todos os outros do Chazelle, porque nessas outras produções ele foi ficando cada vez mais grandioso, as produções foram ficando cada vez mais bombásticas e megalomaníacas. Mas quando o Chazelle tem um orçamento mais limitado, como foi com o Whiplash, caramba, como ele brilha! A edição precisa, os planos claustrofóbicos, a fotografia que cria opressão e encanto na mesma medida, tudo isso em serviço de um foco dramático muito específico, que é a relação entre os dois personagens. E aí o Chazelle pode liberar todo o senso de explosão e de energia nas cenas de bateria, intensificando com um crescendo musical até termos uma conclusão surpreendente. Então agora eu finalmente entendo por que o Chazelle parecia um diretor tão promissor quando ele estreou com o Whiplash. É realmente um grande filme. Só é uma pena que os outros longas dele depois não tenham alcançado o mesmo nível. Por isso, se você ainda não viu o Whiplash porque você não gosta dos outros filmes do Chazelle ou porque você teve outros motivos, talvez valha a pena conferir. Essa é a obra-prima do diretor até agora. Você consegue ver Whiplash na Netflix. Pronto, tá aí 5 dicas de filmes muito bons e que são bem diferentes entre si, então provavelmente algum deles vai ser do seu interesse, né? E se vocês já gostam de algum desses filmes, escreve aqui nos comentários que vocês estão reforçando essa minha indicação. Bora colocar o pessoal pra ver coisa boa. E pessoal, lembrando, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês podem se tornar apoiadores da nossa campanha no Apoia-se e ganhar acesso a conteúdos exclusivos, como eu já expliquei lá atrás. Mas se não puder ajudar com um valor mensal, você pode também usar o botão de Valeu Demais, que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa nesse vídeo aqui. E é sempre bom lembrar que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.